Capítulo 1176. A mudança no cubo mágico. A tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. O grande mundo verdadeiro marcial não tinha nenhuma influência com o poder de um império. Assim, a Terra Santa do verdadeiro marcial era a principal influência deste grande mundo, e aqueles jovens discípulos que vieram da Terra Santa do verdadeiro marcial naturalmente faziam os outros sentir um certo senso de reverência. Ah, vocês companheiros cultivadores das artes marciais da Terra Santa do verdadeiro marcial devem achar isso engraçado. São apenas alguns pequenos ressentimentos. Ouvi dizer que a pílula do mundo ilimitador foi retirada por algum jovem desconhecido com o sobrenome Lin. Então foi você, o jovem com a pele da cor do trigo da Terra Santa do verdadeiro marcial, disse enquanto sorria para Li Ming. Cada ação e movimento dele pareciam incorporar os atos de um nobre, como se ele fosse um príncipe. Esse tipo de nobreza era algo com o qual uma pessoa nascia naturalmente. Li Ming permaneceu quieto. Então, o jovem com a pele da cor do trigo disse lentamente: clã da Fênix Ancestral, Li Ming, se eu não estiver errado. Li Ming ficou surpreso quando este jovem anunciou sua origem. Nestes dias que se passaram, muitas pessoas tentaram investigar e procurar o seu passado sem sucesso. O reino dos deuses era simplesmente amplo demais. Querer investigar alguém era mais fácil falar do que fazer, mesmo que ele viesse desde o começo de uma terra santa. Era quase impossível usar o nome dele para pesquisar também. Isso porque no reino dos deuses existiam muitas pessoas que compartilhavam nomes semelhantes. Era até impossível investigar alguém usando sua aparência. Isso porque, mesmo em uma população de 10 quadrilhões de gênios, muitos deles pareceriam semelhantes. Se isto fosse expandido para todo o reino dos deuses, a magnitude de tal investigação seria inimaginável. Você obteve minhas informações registradas no encontro marcial número 1 do reino dos deuses? Perguntou Li Ming, imaginando a possibilidade da origem dessa informação. Já que ele estava participando do encontro marcial número 1 do reino dos deuses, ele já havia escrito seu nome e seus antecedentes quando se registrou. A jovem riu e puxou o homem com a pele da cor do trigo em sua direção. Ela disse com um tom doce: as informações relativas aos participantes do encontro marcial número 1 do reino dos deuses podem ser consultadas pelo público assim que o torneio começar. Antes disso, até mesmo uma terra santa com o poder de um grande Lorde Absoluto não pode ter essas informações. A razão pela qual sabemos de você é porque a nossa Terra Santa do verdadeiro marcial coleta informações sobre todos os gênios em ascensão das várias Terras Santas. Embora os gênios das Terras Santa comuns não sejam uma ameaça para nós, ter algum conhecimento sobre eles ainda é bom, assim fomos capazes de encontrá-lo. Quando a mulher falou, todos os jovens de elite ficaram assustados. Tinha que ser conhecido que havia simplesmente muitas influências com o poder de uma terra santa no reino dos deuses, e elas estavam todas separadas por distâncias extremas. Se alguém quisesse ficar de olho nessas terras santas, para não mencionar qualquer outra coisa, mas o custo de transmitir informações de todos esses lugares era simplesmente avassalador, deixando-os boquiabertos ao pensar nisso. Transmitir informação entre grandes mundos requeria um grande número de pedras solares violetas. Se a Terra Santa do verdadeiro marcial possuía informações sobre os gênios de outras Terras Santa, era provável que tivessem estabelecido uma rede de inteligência. Os custos para manter essa rede de inteligência a cada ano deveria ser surpreendente. Este pirralho é realmente de uma Terra Santa comum. Bom, nós não temos que nos segurar mais Zongvenchu zombou. Embora o clã ancestral da Fênix fosse uma existência de pico entre as terras santas comuns, ainda estava longe de ser comparável a uma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto. Isso porque a diferença de força entre um Lorde Sagrado e um Lorde Absoluto era simplesmente grande demais. Se uma terra santa comum fosse injustiçada por alguma terra santa com o poder de um Lorde Absoluto, seria quase impossível exigir justiça. Este encontro marcial número 1 do reino dos deuses é um lugar onde os discípulos de pico das terras santas com o poder de um Lorde Absoluto e os descendentes dos empírios estão todos competindo pela supremacia. Os descendentes dos empírios provavelmente vão ficar entre os 5 primeiros. Quanto às outras posições, elas serão agarradas pelos gênios de ponta das terras santas com o poder de um Lorde Absoluto.
Os discípulos das terras santas comuns não são nada mais do que degraus para os outros. Quanto aos discípulos das seitas de 8º grau e também os artistas marciais errantes, todos eles são bucha de canhão. Cheng Weiping disse de forma arrogante. A maioria dos jovens discípulos presentes vinha de pequenas seitas e famílias marciais. Muito menos uma seita de 8º grau, algumas delas nem mesmo eram de seitas de 7º grau. Quando ouviram as palavras de Cheng Weiping, todos fizeram uma careta. Suas palavras são ofensivas. Você realmente acha que os discípulos das terras santas com o poder de um Lorde absoluto são invencíveis neste mundo? Você está desprezando muitos jovens heróis deste mundo. Deixe-me dizer que existem muitos mestres entre as pessoas comuns. Eles são pessoas que experimentaram chances de sorte que desafiam todo o senso comum, chances de sorte que você nunca seria capaz de imaginar. Não há necessidade de você falar de forma tão ridícula e arrogante. Um jovem baixinho que claramente veio de uma origem comum disse. Haviam muitos gênios errantes que tropeçavam em grandes chances de sorte e também eram muito arrogantes. Mesmo quando enfrentando uma influência com o poder de um Lorde absoluto, eles ainda não recuariam. Este jovem baixinho era claramente uma pessoa que tinha experimentado uma grande chance de sorte. Nada além de um sapo em um poço, um verdadeiro idiota. Zong Wenshu zombou. Ele estendeu a mão e seu corpo explodiu com sons de estalo. Sua aura de repente rompeu. Naquele instante, era como se ele tivesse se tornado uma gigantesca besta ancestral, fazendo com que todos ao seu redor estremecessem. Todos os jovens heróis de elite presentes sentiram como se seu pescoço estivesse sendo pressionado pela besta viciosa. O corpo inteiro pingava com o suor. Então, com um som baixo, o jovem baixinho tossiu fortemente quando foi enviado para trás, colidindo contra uma parede. Como isso é possível? Os jovens de elite das pequenas seitas ficaram chocados. Não era proibido lutar antes de a competição começar. O jovem baixinho não foi ferido. Ele se levantou, embaraçado e pálido. Seus olhos estavam repletos por incredulidade quando ele olhou para Zong Wenshu. O que aconteceu aqui? Isso não foi um ataque. É aura. Alguém na multidão de repente gritou. Antes, quando o grupo de artistas marciais entrou pela primeira vez na casa de leilões, eles foram varridos pela aura de 4 guardas que eram artistas marciais no reino Mar Divino que passaram por 9 mortes. Essa terra dos sonhos proibia uma verdadeira batalha de vida ou morte e também suprimia a intenção assassina. No entanto, ela não impedia a aura. Zong Wenshu havia claramente descoberto isto, então ele usou esse método sem restrição. Esta foi a razão pela qual o jovem baixinho foi enviado voando para trás a partir apenas da sua aura. Aqueles que se atreviam a falar aqui claramente tinham confiança em si mesmos e essa confiança deveria ter se originado de uma considerável chance de sorte. Mesmo assim, enfrentando Zong Wenshu, nenhum deles conseguiu resistir a ele. Isso criou arrepios na espinha de muitos jovens de elite presentes. Eles estavam originalmente cheios de confiança e tinham sonhos arrojados e gloriosos quando pensaram em se juntar ao encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Eles queriam usar os gênios das grandes seitas como degraus em seu caminho marcial. Tinha que ser dito que a maioria dessas pessoas tinha experimentado algum tipo de chance de sorte em suas vidas e muitos deles acreditavam que eles tinham a vida de um imperador. Eles não achavam que eram inferiores a qualquer um desses discípulos das terras santas com o poder de um Lorde absoluto, mas agora que viram a tremenda força de Zong Wenshu com os próprios olhos, toda a confiança que tinha começou a desaparecer. Um gênio de pico do reino dos deuses era muito mais forte do que eles imaginavam. Zong Wenshu desdenhou e não se incomodou mais com o jovem baixinho. Ele se virou para Li Ming e sorriu levemente, lambendo os lábios ao dizer, você é um idiota um pouco mais forte. Eu vou te esperar. Eu mal posso esperar para a competição começar. Eu também mal posso esperar. Li Ming sorriu. Quando este sorriso apareceu no olhar de todos os presentes, isso fez com que seus corações pulassem uma batida. Esse pirralho, como ele poderia dizer palavras tão corajosas mesmo depois de ver o quão formidável Zong Wenshu era? Ele era realmente poderoso.
Ou ele estava apenas fingindo? Deixando essas pessoas discutindo entre si, Li Ming saiu da casa de leilões e foi procurar uma moradia temporária. Na cidade imperial e memorial, havia simplesmente muitas casas vazias. Li Ming tirou algumas formações de matriz simples de seu anel espacial e as estabeleceu em torno de sua residência. Numa situação em que não se podia usar a verdadeira essência de forma ofensiva, uma simples formação de matriz seria capaz de impedir que qualquer gênio de pico entrasse, pois era impossível romper uma formação de matriz defensiva apenas com sua aura. Com um mês restante, Li Ming não perderia tempo. Ele escolheu cultivar aqui. O que ele queria muito saber era se a Terra dos Sonhos era a mesma que o mundo real, sendo que as melhorias no seu cultivo neste local seriam refletidas no seu próprio corpo verdadeiro. Li Ming pensou. Assim, ele começou a treinar, se sentando numa cama de pedra, fechando os olhos e fazendo sua mente ativar a intenção marcial etérea. Tudo ao redor dele ficou lúcido. Esta Terra dos Sonhos continha leis completas que a Empire Sonho Divino havia estabelecido. Essas leis continham um mistério sem fim e também eram independentes das leis do reino dos deuses. Cultivar aqui poderia ter resultados diferentes do que cultivar do lado de fora. Li Ming não começou a cultivar sem pensar ou sem rumo. Primeiro, ele tentou analisar as leis da Terra dos Sonhos. É claro que, com sua habilidade atual, era impossível para ele entender os mistérios das leis da Terra dos Sonhos. O que ele queria descobrir era qual dos seus métodos de cultivo era o mais adequado para essa Terra dos Sonhos e qual seria mais eficaz. O primeiro era a Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermelho, depois o Manual Celestial do Tirano, os Meridianos de Combate das Virtudes Caóticas e até mesmo a Arte da Alabarda da Grande Desolação. Conforme ele tentava com cada um destes de uma vez, os resultados finais foram consideravelmente insatisfatórios. Então, Li Ming passou para os dois poderes divinos transcendentes, a força do Deus herege e a intenção marcial demônio celestial. Esses dois poderes divinos transcendentes também foram incapazes de revelar quaisquer bons efeitos. Embora esses dois poderes divinos transcendentes estivessem no mesmo nível que o mundo do sonho divino da Empire Sonho Divino, o grau em que ele era proficiente neles era naturalmente inferior ao da Empire Sonho Divino. Um poder divino transcendente era a total sabedoria e conhecimento acumulados por Empírio. Se alguém quisesse praticá-lo, naturalmente não era simples. Alcançar o nível máximo em um poder divino transcendente era extremamente difícil. Depois de cultivar a força do Deus herege por tanto tempo, Li Ming só conseguiu criar uma muda do Deus herege. Ao longo do caminho, ele havia experimentado muitas chances de sorte e tinha absorvido uma enorme quantidade de poder do atributo Trovão e Fogo. Mesmo a tribulação celestial do atributo Trovão e do atributo Fogo havia sido absorvida por ele, a fim de alcançar suas realizações atuais. Quanto à intenção marcial demônio celestial de Li Ming, essa era apenas a ponta do iceberg que era a verdadeira intenção marcial primordial. Por causa disso, os poderes divinos transcendentes de Li Ming foram igualmente suprimidos pelas leis da Terra dos Sonhos. Mesmo os poderes divinos transcendentes não funcionam. Eu não tenho métodos de cultivo mais fortes, Li Ming murmurou para si mesmo. Então, sua mente repentinamente se agitou. Em seu dantian, ele podia sentir o cubo mágico tremendo levemente. Li Ming ficou surpreso, o cubo mágico. Porque o cubo mágico teria vibrações de energia. Até agora, Li Ming ainda não tinha sido capaz de ativar o poder do cubo mágico por conta própria. No passado, quando Mu Qianshui usou o cubo mágico, ela tinha a força de alguém a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Enquanto Li Ming investigava seu corpo, ele descobriu que haviam pequenas distorções no espaço da Terra dos Sonhos ao redor do cubo mágico. Vislumbres de fios cristalinos de luz apareceram, movendo-se constantemente ao redor da superfície do cubo mágico, como arco-íris que misturava a fantasia e a realidade. Essas linhas de luz eram imprevisíveis e lindas, como se contivessem mistério sem fim. Estranho. Porque uma mudança ocorreria no cubo mágico neste local. Ainda não está descansando dentro do meu corpo adormecido? Ou o espaço dessa Terra dos Sonhos é tão perfeito e completo que pode até formar uma projeção verdadeira de um objeto divino como o cubo mágico?
Enquanto Li Ming estava pensando, ele logo descobriu o motivo. Podia-se dizer que sua alma está no espaço da Terra dos Sonhos, mas a verdade é que sua alma ainda estava dentro do seu corpo adormecido. Como o cubo mágico estava em seu corpo, eles definitivamente poderiam se conectar um com o outro. Além disso, os fenômenos que apareceram durante sua nona morte incluíam a conta demoníaca, o cartão roxo e o cubo mágico. Eles eram ferramentas divinas que envolviam respectivamente a essência, energia e a alma. Quanto ao cubo mágico, esse era um instrumento supremo que representava a alma. Quanto ao mundo sonho divino que a Empire Sonho Divino criou, esse foi um mundo formado a partir da força de uma alma divina. Era claramente incapaz de manter fora o cubo mágico, porque o cubo mágico era o maior ancestral de todos os fenômenos relacionados à alma neste